Tenho o prazer de apresentar, né, o moderador dessa sessão e o primeiro palestrante, que é o Gerson Lima da Silva. O Gerson tem um extenso currículo, muitos de nós, todos nós quase o conhecemos aí, né? É bolsista produtividade 1A do CNPq. Ele teve a sua formação na UFRJ, né? Então, ele fez medicina na UFRJ, em seguida doutorado em ciências biológicas também na UFRJ, onde hoje em dia ele é professor titular, tá? No caso, no Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ. Ele tem um longo currículo, né, por conta de sua participação em diversas boards, não só no Brasil, mas no mundo. Creio que é importante chamar a atenção por ter sido diretor científico da FAPERJ durante até 2018 e depois, a partir de 2019, ele é presidente da FAPERJ, então. Tá? Bom, sem mais delongas, eu convido o Gerson e passo a palavra para ele. Gerson, prazer para mim poder te apresentar aqui hoje e obrigado desde já pela sua palestra. Bom dia a todas e todos. Eu vou compartilhar aqui a tela e fazer uma apresentação de estudos que temos realizado nos últimos 10, 15 anos sobre doenças neurodegenerativas e câncer, aspectos mais moleculares. O título da apresentação é Amiloide, Neurodegeneração e Câncer. Eu começo mostrando na verdade, o nosso laboratório, ele há mais de 30 anos, ele estuda, ele tem um interesse na questão do dobramento das proteínas. Eu me lembro quando eu era aluno da Faculdade de Medicina, já estava envolvido no laboratório lá no departamento do professor Leopoldo Demês, fui aluno do professor Sérgio Vejovski Almeida, que também já foi da UFRJ e agora está em São Paulo. E eu me lembro que eu estudava a calça-TPase, aspectos da biologia estrutural e do enovelamento. Eu me lembro que meus colegas da medicina falavam, não, mas isso não tem nenhuma importância para doenças, né? Então, realmente, há 30 anos, a gente sabia muito pouco de uma classe grande de doenças cujo mecanismo envolvido é exatamente no dobramento errado da proteína relacionada com aquela doença, né? Então, hoje em dia, a gente conhece mais de 50 proteínas que na via de enovelamento dessa proteína, eventualmente, alguns intermediários do enovelamento formam estruturas erradas. Muitas vezes a célula, obviamente, tem mecanismo para lidar com essas formas mal dobradas, mal enoveladas, mas algumas dessas vezes, inclusive, a proteína gera agregados, né? Inicialmente pequenos oligômeros, e muitas vezes agregados amiloides. Hoje a gente conhece uma série de doenças, como a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, doenças, por exemplo, como as doenças priônicas, as encefalopatias transmissíveis. Essas, inclusive, não só a proteína se dobra errado, como ela pode ser transmitida, transmite esse fenótipo de uma célula para outra, eventualmente de um organismo para outro. E o laboratório, nos últimos 15 anos, tem estudado muito a P53, que é uma proteína, não é envolvida numa neurodegeneração, né? Pelo contrário, ela é envolvida ela é uma proteína guardiã da célula, mas que, quando sofre uma mutação, ela perde a sua função e que, curiosamente, muitas vezes ela tem um ganho de função, e nós também vamos mostrar aqui como o nosso laboratório está envolvido exatamente em mostrar que esse ganho de função e a chamada dominância negativa estão relacionadas a uma agregação muito semelhante à que ocorre em outras doenças amiloides. E aí, realmente, de fato, o laboratório também tem trabalhado muito com as chamadas doenças priônicas, né? A encefalopatia transmissível espongiforme, né?
que são proteínas que a proteína funcional, cuja função ainda não se sabe exatamente, ela, ao se dobrar errado, ela pode eventualmente ser transmitida de uma célula para célula e eventualmente de organismo para organismo, né? E mais recentemente se viu que um mecanismo muito semelhante ocorre em várias doenças, algumas doenças como a própria doença de Parkinson, que envolve a alfa-sinucleína, e doenças como Alzheimer e muitas outras doenças neurodegenerativas. Uma característica muito semelhante à do prion, um pouco, só em alguns poucos casos que se verificou alguma transmissibilidade entre pessoas, né? Mas o mecanismo de transmissão de célula a célula é muito semelhante à de proteínas priônicas. O laboratório ele tem ele estuda, né, também há muitos anos o enovelamento e usa uma série de ferramentas de fisicoquímicas e de biologia estrutural para exatamente avaliar como é que a proteína muda de conformação quando se enovela, e eu uso esse diagrama exatamente para mostrar que, na realidade, a formação de um estado mal dobrado ou eventualmente chamado estado amiloide, ele ocorre de uma forma muito semelhante à formação do estado nativo, seja uma proteína monomérica ou uma proteína oligomérica. Essa reação ocorre com o dobramento, né, e exclusão de moléculas de água, né? E uma das ferramentas que nós temos utilizado muito no laboratório é o uso in vitro, né, da pressão hidrostática para perturbar esses estados, né, seja o estado nativo, seja o estado de uma fibra amiloide, e estudar exatamente todas essas conformações usando espectroscopia de fluorescência, de ressonância magnética nuclear, de diacroismo circular e várias ferramentas, né? E a base para o uso desse método é exatamente a pressão, ela, apesar de ser um pouco exótica, né? Mas ela, na realidade, é uma perturbação muito mais leve do que qualquer outra, do que uma perturbação química, né? E a gente consegue popular esses estados intermediários, e com isso ter um insight muito maior sobre essa via, né, essa junção entre a via do enovelamento nativo e do enovelamento errado, né? Então, o laboratório estuda, não vou entrar em detalhe de estudos que a gente tem feito de forma mais básica, mas falando que uma história muito longa de estudos nossos, encurtando bastante, a gente sabe que a pressão, ela, ao pressionar moléculas, né, macromoléculas, estruturas, até estruturas virais ou fibras amiloides, muitas vezes conseguimos dissociar, no caso de proteínas monoméricas, conseguimos popular os estados na via de desenovelamento, né? E a pressão tem um efeito exatamente um pouco distinto de outros agentes, por exemplo, desnaturantes como a ureia, né? E com isso a gente consegue popular todos esses estados aqui que por outras técnicas fica muito difícil de se fazer. Então, conforme eu mencionei no início, no laboratório e outros laboratórios, nós temos visto que fibras amiloides, né? O primeiro trabalho foi feito pela professora Débora, né, colaborando com ela, em 99, né, em 99, 2000, onde se via que realmente se podia dissociar fibras amiloides e estudar a sua remontagem, né? Então, tem vários estudos de vários outros grupos, né? Inclusive a gente formando aquela conformação que seria mais propensa a formar o estado amiloide. Um dos estudos que eu vou relatar aqui é exatamente no caso da alfa-sinucleína, que é responsável pela uma das proteínas envolvidas na doença de Parkinson, também envolvida em outras sinucleinopatias. E só falando uma mensagem bem rápida desse trabalho, de 2003,
que se usou alfa-sinucleína e uma outra proteína, que é a transthyretina, a gente via que a pressão podia dissociar e, ao retirar a pressão, a gente conseguia ter a reversão da formação da fibra, né? Então, de certa forma, a gente conseguiu consolidar um conceito de que a estrutura amiloide ela não é totalmente irreversível. Você pode ter, inclusive, a formação poder reverter. É claro que, idealmente, né, que nesse slide mostrando o Parkinson, né, em que você tem a formação desses chamados corpos de Lewy, né, uns corpos de inclusão da proteína, que a alfa-sinucleína é uma proteína intrinsecamente desordenada, que forma agregados. Em algum momento dessa via de formação, que a gente supõe que seja principalmente os oligômeros, a gente tem é muito tóxico para a célula e leva à morte celular. Então, nos estudos de 2003, a gente conseguia medir tanto por espalhamento de luz como por medidas de fluorescência de tioflavina, a dissociação dessas fibrilas e ao liberar a pressão e aguardar o tempo, que é o tempo de formação das fibras, havia formação dessas fibras. Naquele momento, a gente verificou, surpreendentemente, que aquelas mutações que eram ligadas, né, à forma genética da doença de Parkinson, né, eram muito mais frágeis, já indicando que provavelmente não é a fibra que é o problema, né, que é a culpada, mas sim as eventuais oligômeros. Mais recentemente, nós usamos um método que temos no laboratório, que é seguir essa dissociação, né, através da ressonância magnética nuclear, que dá um fingerprint da estrutura, né? Então, claramente, né, se a gente começa com a fibra da alfa-sinucleína, não há nenhum sinal, à medida que a fibra vai se dissociando, começa a aparecer o sinal do monômero, e a gente pôde investigar exatamente o aparecimento, não vou entrar em grandes detalhes, né, de que parte das estruturas da estrutura é mais sensível à pressão e reaparece, né? Então, basicamente, o método é muito simples, em pressões relativamente baixas, já a partir de 1000 atmosferas, quando a gente retira a pressão, já recupera o monômero, aqui com 2000 atmosferas, a gente consegue sair de uma estrutura de folha beta para uma estrutura típica intrinsecamente desordenada da alfa-sinucleína. Esse estudo ele permitiu que a gente pudesse estudar exatamente, né, tentar entender a estrutura. Essa é uma estrutura de ressonância magnética nuclear no estado sólido, né, que viu que realmente o core da fibra de alfa-sinucleína deixa umas cavidades, né, não hidratadas, né? Então isso explicaria por que a gente consegue, com alta pressão, dissociar em pressões relativamente baixas, né? E acessar exatamente essa parte da proteína que seria sensível à pressão, e ao voltar a gente tem, obviamente, a fibra volta, a gente, quando retira a pressão, a gente tem um monômero e se espera algum tempo, ela agrega, né? E para confirmar que realmente, né, o fator que leva principal que leva à formação da fibra é exatamente praticamente um efeito hidrofóbico de exclusão de moléculas de água. Se a gente faz o contrário, se a gente retira moléculas de água do meio, fica mais difícil dissociar essas fibras amiloides, né? Então, a importância desses resultados, obviamente, tem um outro estudo que foi feito também. Esse estudo aqui foi feito no laboratório por várias pessoas, né? Inclusive o Guilherme de Oliveira, né? Mas recentemente ele mostrou que também os oligômeros seriam os mais importantes. Esse estudo não víamos a formação de oligômeros no retorno da alta pressão, né?
A conclusão desse estudo é exatamente, acho que a gente viu que para a alfa-sinucleína e para várias outras fibras amiloides, que um dos fatores mais importantes para a formação da fibra e para sua estabilidade é um empacotamento com exclusão de moléculas de água. É claro que se a gente pensa em tentar prevenir a formação desses agregados, a gente quer a ideia é se usar moléculas que possam interferir nesse processo. Bem, o laboratório ele tem trabalhado com várias proteínas, né? Eu mencionei inicialmente a proteína do prion, e também há cerca de um pouco menos de 20 anos, nós começamos a estudar a proteína de supressão tumoral, a P53, uma proteína extremamente importante, supostamente tetramérica, depois posso até explicar porque eu estou falando supostamente tetramérica, pelo menos quando ela está ligada a DNAs, ela assume essa conformação, ela tem vários domínios, né? Um domínio de intrinsecamente desordenado, domínio de ligação de DNA, e é uma proteína importante para o controle do ciclo celular. Quando alguma coisa vai errado, por exemplo, uma mutação somática, na P53 há um descontrole da divisão celular e se tem a agregação. Uma questão muito interessante aqui, e uma pergunta, é por que a P53, tendo uma mutação somática, ela, a outra forma, a forma que não sofreu a mutação, não teria, de alguma forma, capacidade de exercer a sua função. Então, essa é uma outra característica desses mutantes da P53, é que, de alguma forma, essa mutação que geralmente ocorre, na maioria das vezes, mais de 95% dos casos, num domínio de ligação de DNA, essa mutação, essa forma mutante, acaba neutralizando a forma sem a mutação e um fenômeno chamado de dominância negativa, e isso foi basicamente o que nos motivou a estudar, usar estudos da conformação da P53. Lembrar que mais de metade um pouco mais do que a metade de todos os cânceres dos tumores malignos humanos, você tem mutação da P53. Quando a gente resolveu fazer esse estudo, a gente resolveu começar com a proteína de um domínio de ligação de DNA, e acompanhar inicialmente por espectroscopia de fluorescência, né? Tem um único triptofano, então seria muito fácil acompanhar a desnaturação. Aqui a desnaturação por pressão, né? E aí, curiosamente, a primeira curiosidade é que a pressão produziu uma desnaturação, pressões relativamente baixas para proteínas monoméricas, né? E tínhamos igualmente a formação de agregados, ao contrário do que a gente via com várias outras estruturas que os agregados são sensíveis à pressão. Na época, a Daniela Shimaro, que era uma aluna de doutorado na época, ela foi observar esses agregados no microscópio e viu que eles tinham características amiloides, né? Não só formavam oligômeros, quando se esperava um pouco mais de tempo, eles formavam fibras que eram verdadeiras fibras amiloides, né? Nesse momento, a gente, né, nos 2 primeiros trabalhos, nós propomos que talvez exatamente essa tendência de uma forma mutante de agregar mais poderia levar exatamente a esse efeito de dominância negativa, em que se anularia toda a conformação ativa, né, da P53. Depois, mais recentemente, o que nós vimos quando comparamos aí sem o uso da alta pressão, simplesmente em estudos in vitro, víamos que enquanto a proteína selvagem, a gente precisava esperar muito para ter uma agregação, a proteína com um dos mutantes era R248Q, muito presente em vários tumores, como de mama e de ovário, né? A gente tinha uma agregação muito mais rápida e em maior amplitude, né?
E essas fibras, quando analisadas, era uma agregação bastante heterogênea, e essas fibras, quando analisadas, tinham um padrão típico de uma fibra amiloide, né, como visto pela difração de raio-x. E aí, consequentemente, nós resolvemos testar se realmente, né, talvez o maior problema da mutação não seja ter uma proteína não funcional, a perda de função, mas seria exatamente você ter a possibilidade de induzir a formação de agregados. A gente vai ver mais adiante, não só da forma selvagem, da P53, eventualmente até de outras proteínas. Então, nesse experimento, o que foi visto é que, enquanto a forma da P53 que não possui mutação, né, a forma selvagem, demora muito para agregar, quando se usa uma pequena semente do agregado dessa mutação, R248Q, há uma aceleração da mutação, como se tivesse um efeito desse chamado PRIO, e se tem a agregação. Bem, isso era tudo muito bonito, mas queríamos ver se tinha alguma relevância no contexto celular. Então, para isso, nós usamos um anticorpo, que é um anticorpo que reconhece especificamente agregados amiloides, né? Nesse caso particular, nós usamos que é capaz de identificar oligômeros, e vimos que, de fato, a proteína solúvel não é reconhecida, mas as proteínas agregadas, tanto do wild type, do selvagem como do mutante, eram reconhecidas, e aqui como controle a transferretina. E aí, nesse trabalho, né, nós fomos analisar biópsias de câncer de mama, e vimos que, de fato, a gente podia ter a colocalização, né, uma marcação desses agregados amiloides dentro da célula, e a gente via essa colocalização. Em um outro trabalho em que foram analisados mais de 80 biópsias, né, se viu exatamente aqueles tumores que eram mais malignos, aquelas mutações que tinham essa propensão mais maligna. Nós tínhamos uma grande formação de agregados, né? No caso do wild type, tinha muito menos em vários contextos, né? Essa agregação foi vista, né, de lá para cá por vários autores, né, em vários tecidos, né? Um trabalho recente nosso, feito pelo Murilo e pelo Guilherme, né, por alunos lá do grupo, se verificou exatamente que num glioblastoma, uma mutação numa das formas de glioblastoma, e que leva ao chamado ganho de função, uma quimiorresistência, estaria associada à formação desses agregados amiloides. E nesse caso em particular, nós pudemos usar esse mutante, marcar, inserir em células, né, e analisar agora não por histoquímica, mas por uma sonda fluorescente, GFP, ligada, né, que, em comparação com a proteína inteira, né, sem mutação, esse mutante ele formava oligômeros no núcleo, né, na célula viva, né? Então, e sem entrar em grandes detalhes, a gente, quando compara in vitro, né, a propensão de agregação desse mutante, ela é muito maior e muito mais rápida do que a forma selvagem, né? Forma esses agregados aqui bem típicos, né? E aqui, por histoquímica, quando a gente olha especificamente as células de glioblastoma que possuem que possuem essa mutação, a gente vê a presença de uma alta quantidade desses oligômeros, e que essa agregação está realmente associada, né, curiosamente, a menor estabilidade, né, tanto vista por um agente químico em vermelho, né, em comparação com preto, como pelo uso da alta pressão, né? Então, a proteína, de certa maneira, é desestruturada, especialmente porque essa mutação é muito perto do sítio de zinco, né? Então, a gente começou a propor que talvez esse efeito do tipo PRIO, né, de agregação amiloide da P53, que
que levaria a perda de função e dominância negativa e eventualmente a um ganho de fusão, poderia, inclusive, ser transmitido de célula para célula, transmitindo esse fenótipo, né? Vários grupos têm feito vários estudos, não vou entrar em detalhe, né? Mas só sublinhar que a interação dessa forma propensa a agregar, ela interage com outros fatores de transcrição, inclusive com a P63 e a P73, né? Estudos que também nós fizemos, né? O P63 e P73 são proteínas muito semelhantes, né? Homólogas, né? Que geralmente não sofrem mutação, e como mostrado aqui nesse slide, eles têm, medida aqui para o espalhamento de luz, tem uma propensão para agregação muito menor, né? E o que a gente viu, na verdade, que, de novo, também essas formas P63 e P73 são mais estáveis, tanto a agente químico como a pressão, e que isso também, de novo, estaria aqui nos estudos por alta pressão, né, mostrando aqui a desnaturação da P53 por pressão, e quando compara com P63 é muito menor, né? Então, e que, não vou entrar em detalhe desse estudo, feito pelo Hélio, que é atualmente agora professor na Universidade Federal de Minas, né? Estava exatamente associado ao fato que a P53 tem uma leve maior tendência de ter uma exposição maior das suas ligações peptídicas, né? As pontes de hidrogênio da ligação peptídica, expostas ao meio aquoso, né? Estão menos protegidas, né? Temos usado vários estudos, que eu não vou entrar em detalhe. Por exemplo, a gente tem tentado simular a mutação na forma Y-type, adicionando pequenas quantidades de cloreto de guanidina. De fato, a gente consegue desestabilizar, né? Ficam mais sensíveis à alta pressão, vai para um estado chamado molten globule, e a gente consegue ver que acelera a via de agregação. E isso a gente tem permitido, a gente, na verdade, propõe que são esses intermediários que, no caso das mutações, dos mutantes, eles estão muito mais populados que no caso da forma selvagem, e aí realmente talvez sejam sítios importantes para serem atacados, né, no desenvolvimento de potenciais agentes terapêuticos, né? Então, a gente tem proposto nos últimos anos que a agregação amiloide priônica de mutante P53 seja um alvo importante para se tentar prevenir, né, os efeitos principalmente ganho de função desses oligômeros, né, e reverter eventualmente um estado native-like. Temos usado várias estratégias, né? Usamos inicialmente ácidos nucleico-aptaméricos, né? E, de fato, eles estabilizam muito a proteína, medido por várias maneiras. Eles também revertem a agregação, mas o problema dos ácidos nucleicos é que, primeiro, vimos que eles eram tóxicos, e quando a gente compara no estudo, que eu não vou entrar em detalhe, né, eles são um pouco mais complexos, né? Por exemplo, nesse estudo feito em colaboração com um grupo sueco, vimos que, apesar de altas concentrações de RNA inibir a agregação, eles tendem a formar pequenos oligômeros com capacidade de fazer o seed, né, da forma Y-type, né? Passamos para várias moléculas, micromoléculas, né, derivados do resveratrol e derivados do resveratrol, chamados de receptores de Maico. Então, já estou aqui, vou acelerar um pouco, né? Mas esse slide resume muito bem. O resveratrol tem um efeito impressionante em diminuir a agregação in vitro, né? Especialmente do mutante, né? Mas, infelizmente, ainda em concentrações relativamente altas, né? Isso foi visto também em cultura de célula, que a gente vê uma diminuição à medida que aumenta a concentração de resveratrol, há uma diminuição dos agregados, né?
a gente caminha 50 micromolar, 100 micromolar, inclusive em tumores que foram implantados em animais, né, em modelos xenográficos ditados, né, em que a gente tinha uma diminuição razoável, né, e a gente propôs exatamente que o resveratrol podia ter esse efeito. Um dos problemas exatamente é que ainda são concentrações muito altas e atualmente temos estudado derivados de resveratrol modificados para abaixar pelo menos de 1 a 2 ordens de grandeza, né? Uma outra molécula que tem sido estudada, que eu não vou entrar também em muito detalhe, é a prima 1, que se sabia, né, já está em teste 3 para diversos tumores, né, que tinha um efeito de recuperar a função da P53, mas não se conhecia o mecanismo, e nós pudemos mostrar, não vou mostrar aqui os dados completamente, que se devia principalmente ao seu efeito na inibição da agregação. Então, caminhando aqui para essas conclusões, que eu já adiantei, né? Esse trabalho mostrou que a P53 tem essa tendência de agregar e que nós acreditamos que realmente a inibição da formação desses oligômeros, esses agregados amiloide, pode ser uma maneira muito eficiente de diminuir a agregação. Vou usar meu últimos 30 segundos, 1 minuto, né? O laboratório já estuda há muitos anos, né? A vários vírus, né? Então o laboratório não podia deixar de se envolver um pouco com a questão do SARS-CoV-2. A gente usa a alta pressão para inativar vírus, né? Mas acabamos nos envolvendo muito com um estudo feito em várias mãos, né? Produzindo a proteína da espícula na sua conformação trimérica e usando um método bastante antigo, que é inocular em cavalos, e tivemos a grata surpresa de ver que esses fragmentos, né, do FAB, né, tinham uma alta propensão, quer dizer, neutralizavam vírus com uma capacidade, né, com títulos mais de 100 vezes maior do que quando comparado com plasma convalescente. Isso é só uma parte, né, o que o nosso laboratório está fazendo, enquanto não tem todos os estudantes trabalhando nos projetos de câncer, de doenças neurodegenerativas. Então, termino agradecendo, né, uma quantidade enorme de estudantes, colaboradores, professores, pesquisadores, né? A professora Débora Fogg, o Guilherme, a Tuane, a Iraima, enfim, a Cláudia Galo, nos estudos de P53, o Vitor Ferreira, enfim, as agências de fomento. Com isso, acho que eu encerro a minha apresentação. Gerson, obrigado pela excelente apresentação. Mais uma vez, realmente um prazer poder estar contigo aqui hoje. Bom, acho que passo para você. A sessão é sua. Claro, mas com a sua assistência. Então, tenho muito prazer de agora convidar a professora Sayuri Miyamoto, vou chamá-la de jovem pesquisadora do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP. Ela desenvolveu seu trabalho nos últimos anos trabalhando com várias doenças, né, usando diversas técnicas chamadas técnicas ômicas, né, e que ela terá a oportunidade de compartilhar aqui com a gente, e exatamente olhando com esse olhar, né, desses outros fatores, né, que afetam enfim, as proteínas, né, nesse caso particular, nos chamados né, os efeitos dos lipídios. Então, passo a palavra, então, para a professora Sayuri, e obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à FESB pelo convite, por essa oportunidade de falar do nosso trabalho, né, nesse congresso virtual, para parabenizar a organização por esse evento, né? Na apresentação de hoje, eu vou falar dos dados que nós obtivemos nos últimos 3, 4 anos de trabalho. Nós trabalhamos com a parte de lipídios e temos grande interesse de entender como os lipídios afetam as doenças neurodegenerativas. Então, nessa apresentação, eu dividi a apresentação em 2 partes.
Na primeira parte, eu vou falar um pouco da parte mais técnica do trabalho, que é relacionado à implantação da lipidômica, né, da técnica de lipidômica, e na segunda parte eu vou falar dos resultados recentes que obtivemos no modelo da esclerose lateral amiotrófica. A lipidômica é uma área que está em rápida ascensão, né, comparada à proteômica, que lidera as ômicas feitas por espectrometria de massas. Nos últimos anos, temos visto uma crescente ascensão, uma rápida ascensão dessa área de lipidômica, com em torno de 800 publicações ao ano, né? E o crescimento da lipidômica deve-se principalmente aos avanços tecnológicos, principalmente aos avanços relacionados à técnica de espectrometria de massas, né? Nos últimos anos, temos visto o desenvolvimento de vários espectrômetros de alta resolução. Esses espectrômetros de alta resolução, eles possibilitam a detecção de milhares de íons simultaneamente, né, com uma rapidez enorme. Então, eles têm são equipamentos de high throughput, ideais para a realização de trabalhos de discovery e também permitem a quantificação dessas biomoléculas. E nos últimos anos, a lipidômica, por conta desses avanços tecnológicos, tem ganhado uma área bastante... tem avançado em diversas áreas, né, de aplicações. Dentre elas, podemos citar estudos que fazem o mapeamento do lipidoma, né? Também temos estudos que... estudos relacionados à descoberta de novos biomarcadores. A lipidômica tem sido muito útil nesses trabalhos chamados de clinical lipidomics, né? Medicina de precisão. E também temos o uso da ferramenta de lipidômica na caracterização de vias lipídicas desreguladas, que é fundamental para entender mecanismos de doenças, né? Então, nosso grupo tem muito interesse em caracterizar e entender o papel de lipídios em doenças neurodegenerativas, né? Principalmente por quê? Porque o cérebro é um local muito rico em lipídios, né? 60% do conteúdo do cérebro é lipídio. Além da riqueza, né, da abundância desses lipídios, o cérebro contém uma grande diversidade de espécies lipídicas chamadas de insaturadas, e essas espécies lipídicas insaturadas, elas são extremamente vulneráveis a modificações químicas, a alterações na composição. E doenças neurodegenerativas, né, estão relacionadas ao envelhecimento, e o envelhecimento está relacionado também a um aumento na produção de espécies reativas, né, no sistema nervoso central, que podem, então, causar modificações estruturais e quantitativas em lipídios cerebrais. Então, visando entender melhor, né, a composição lipídica e como ela se altera nessas doenças nessas doenças neurodegenerativas, o nosso laboratório iniciou a implantação da ferramenta de uma plataforma chamada de plataforma lipidômica em 2016. Né? Então, essa plataforma foi resultado de um apoio financeiro, né? Foi graças ao apoio financeiro da FAPESP, dentro de um projeto guarda-chuva maior do CEPID Reduxoma, e nesse projeto, então, foi possível o laboratório adquirir um equipamento de alta resolução, um QTOF. E, além do equipamento, né, esse projeto contou com uma equipe brilhante, né, uma equipe que trabalhou de forma bastante colaborativa e bastante intensa para implementar essa plataforma de lipidômica. Então, nessa implantação, contamos com o trabalho do Marcos, né, que liderou toda a parte de identificação, processamento desses dados lipidômicos, o Adriano e a Isabela, que foram super fundamentais por todo o processo de preparo de amostra, aquisição dos dados no espectrômetro de massas, todo o processo de controle de qualidade, que é essencial para que o resultado da lipidômica seja reprodutiva, né? Um dos problemas
atualmente, né, nessa área é a comparação de resultados entre vários laboratórios. Então, existe, é muito importante, é fundamental que a existência de um trabalho de controle de qualidade bastante rigoroso por trás dessas plataformas. E, além disso, a gente contou com a colaboração do professor Isaías Gleiser, com toda a parte de estatística, geração de gráficos, utilizando ferramentas como R. Bom, então, conseguimos estabelecer, né, com essa equipe, trabalhando intensamente, conseguimos estabelecer um workflow de análise lipidômica, que atualmente já rodou mais de 2.000 amostras, é uma plataforma multiusuária, né, aberta para pesquisadores e empresas interessadas em realizar esse tipo de análise. E, basicamente, esse workflow consiste em etapas que envolvem o preparo da amostra, onde adicionamos antioxidantes, um coquetel de padrões internos que é fundamental para estudos quantitativos. Posteriormente, se faz uma extração lipídica com solventes orgânicos, esse extrato lipídico é seco, e depois ele é analisado no espectrômetro de massas no modo LC-MS-MS. Tudo isso gera uma quantidade enorme de dados que, então, posteriormente são processados, né, através de várias etapas que envolvem, então, a identificação das moléculas lipídicas, a quantificação dessas moléculas, toda a parte de estatística, né, análise de bioinformática desses dados e, posteriormente, a interpretação desses resultados. Bom, uma vez realizada a implantação desse workflow analítico, utilizamos esse workflow para explorar as nossas perguntas do laboratório relacionadas à esclerose lateral amiotrófica, né? Então, e agora nessa segunda parte, eu vou apresentar para vocês os estudos que obtivemos recentemente nesse trabalho envolvendo a esclerose lateral amiotrófica. Então, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença bastante devastadora, né? Ela é causada pela morte de neurônios motores, principalmente neurônios motores localizados na medula espinhal e também no córtex motor. A morte desses neurônios motores causa uma paralisia irreversível, né, dos músculos que relacionada aos movimentos dos braços, das pernas, eventualmente os músculos relacionados à fala e nos estágios finais afeta até os músculos relacionados à respiração. É uma doença que não existe nenhuma cura realmente efetiva para essa doença, né? E a sobrevida dos pacientes acometidos por ela, por ALS, é já em torno de 3 a 5 anos. Bom, para estudar as alterações lipídicas que possivelmente poderiam estar envolvidos na patogênese dessa doença, utilizamos um modelo animal, um modelo de ratos ALS. Esses ratos, eles são ratos transgênicos que superexpressam uma proteína chamada superóxido dismutase 1, né? E essa enzima, existem mais de 150 mutações nessa enzima, ela é responsável por 20% dos casos familiares de esclerose lateral amiotrófica, e a mutação causa um ganho de função tóxica na proteína que faz com que ela tenha uma maior tendência a formar agregados citotóxicos, e esses agregados citotóxicos causam, então, a morte do neurônio motor. Nesse estudo, então, nesse modelo, os ratos ALS, eles começam a desenvolver a sintomatologia da esclerose, da paralisia, né, a sintomatologia de paralisia dos membros inferiores e superiores a partir de 110 dias de idade. E nesse estudo, nós coletamos amostras em 2 estágios, né, o chamado estágio sintomático, em que os animais têm em torno de 120 dias, e um estágio em que eles ainda não desenvolveram a doença, que é o chamado estágio assintomático, com em torno de 70 dias de idade.
Essas amostras coletadas, coletamos amostras, então, do córtex motor e da medula espinhal. Essas amostras foram, então, submetidas ao workflow lipidômico desenvolvido, né? Preparamos a amostra, incluindo padrões internos, fizemos as extrações lipídicas. Essas amostras foram, então, infundidas, injetadas no sistema de UPLC acoplado à espectrometria de massas. Adquirimos os dados no modo de ionização positiva e negativa através do chamado modo untargeted, um método onde todos os íons são fragmentados e caracterizados. E, finalmente, com os dados do espectrômetro de massas, fizemos a identificação dos lipídios, né? Posteriormente, a quantificação desses lipídios de uma maneira bastante rigorosa, né, baseada em tempo de retenção dos picos cromatográficos e processamento estatístico dos dados, usando o MetaboAnalyst, a ferramenta R, e, posteriormente, a interpretação do dado. E agora, vou mostrar os resultados obtidos dessa análise lipidômica, começando pelos resultados obtidos no córtex motor, né? Então, no córtex motor, identificamos 285 lipídios, subdivididos em várias classes lipídicas. Dessas 285 espécies lipídicas, 31 espécies lipídicas se mostraram aumentadas no córtex motor nos animais mais velhos, né? Tanto nos animais sintomáticos com 120 dias de idade e também nos animais controle selvagem, né, de 120 dias de idade. Então, esses aumentos foram principalmente observados no grupo de lipídios chamados de esfingolipídios, vários sulfatídeos e galactocerebrosídeos, que são lipídios relacionados à mielinização, né, a formação da mielina. Eles foram modulados positivamente pela idade e não pela doença. Então, no córtex motor, não encontramos nenhum conjunto de lipídios relacionados efetivamente com a progressão da doença. Então, fomos agora olhar para os dados da medula espinhal e na medula identificamos 406 espécies lipídicas, novamente, né, agrupadas em várias classes lipídicas, e dentre essas 406 espécies lipídicas, fazendo várias análises, né, estatísticas, encontramos um conjunto bastante importante de lipídios significativamente alterados na medula dos animais na fase sintomática, ou seja, né, lipídios que potencialmente estão associados à evolução, à progressão da doença. Então, dentre esses lipídios modificados, observamos, então, aumento de duas ceramidas, né? As ceramidas normalmente elas aumentam em decorrência a estresses oxidativos. Então, encontramos duas ceramidas ligadas a ácidos graxos de cadeia longa, aumentadas, e essas ceramidas estão normalmente associadas à indução de uma via de sinalização que leva à esterificação do colesterol e à produção de ésteres de colesterol. E, de fato, a nossa análise mostrou um aumento de 7 espécies de ésteres de colesterol, esses ésteres de colesterol ligados a ácidos graxos de poliinsaturadas, chamadas de PUFA, né, aumentadas na fase sintomática. Esses ésteres de colesterol são lipídios chamados lipídios neutros, lipídios de estocagem, lipídios que normalmente são encontradas em gotículas lipídicas, os chamados lipid droplets, no interior das células. Então, esse dado, o que ele nos indica? Ele nos indica que, muito provavelmente, há um aumento, né, de lipid droplets durante a evolução da esclerose lateral, da doença esclerose lateral amiotrófica. Além
dos ésteres de colesterol, vimos também uma diminuição de 10 espécies de cardiolipinas ligados também a ácidos graxos poliinsaturados. As cardiolipinas são fosfolipídios específicos, localizados especificamente em membrana interna mitocondrial, então são lipídios de mitocôndria, específicos de mitocôndria. E o que esse dado nos diz é que durante a evolução da doença ocorre alguma disfunção mitocondrial. E, de fato, na literatura, a literatura sobre a esclerose lateral amiotrófica, a literatura sobre mitocôndrias isoladas ou analisadas da medula espinhal, mostram que a mitocôndria está prejudicada, ela se encontra vacuolizada em tecidos, né, na medula desses pacientes com ela. Então, esses dados de alguma forma, comprovam essa evidência já apontada na literatura. E, indo para os dados de quantificação global dos dados lipidômicos, novamente observamos a confirmação, então, de que no estágio sintomático, né, da doença, na medula espinhal, particularmente, há um aumento bastante expressivo no conteúdo de ésteres de colesterol, um aumento de aproximadamente 6 vezes, né, no conteúdo desses lipídios de estocagem. E uma diminuição bastante importante também de cardiolipina, que é o lipídio relacionado à mitocôndria. E, de fato, indo para as espécies moleculares de ésteres de colesterol, comprovamos novamente, então, um aumento de ésteres de colesterol ligados principalmente a ácidos graxos poliinsaturados, aumentados na medula desses animais sintomáticos. Então, indicando que há um aumento, né, muito provavelmente, de lipid droplets no tecido, na medula desses animais. E aí, ficamos bastante empolgados com esse dado, né? E a pergunta seguinte foi onde, né, esses ésteres de colesterol poderiam estar localizados na medula, né? E olhando inicialmente para a literatura, encontramos um trabalho realizado por pesquisadores do Uruguai que trabalham exatamente com o mesmo modelo animal que o nosso, né, os ratos sódio 1G93A, e esse grupo isolou astrócitos da medula espinhal e, fazendo a microscopia eletrônica desses astrócitos, eles observaram um aumento de lipid droplets nos astrócitos chamados astrócitos aberrantes, né, isolados da medula do animal doente. Então, fizemos uma análise para verificar a funcionalidade dos astrócitos e observamos através de microscopia de imunohistoquímica, né, que há um aumento, uma astrogliose bastante severa na medula desses animais acometidos com a ELA. Então, esses dados em conjunto nos sugerem que, muito provavelmente, há um comprometimento bastante grande dos astrócitos nessa doença e, nesse processo, ocorre um acúmulo de lipid droplets nessas células. Em resumo, os dados lipidômicos obtidos nesse nosso estudo, né, indicam que no córtex motor, né, dos animais, as alterações lipídicas observadas são relacionadas principalmente à idade e não à doença, né? Então, vimos aumentos de 2 classes lipídicas chamadas de galactosilceramidas e de sulfatídeos, que estão relacionados mais com o processo de maturação da mielina. Na medula desses animais sintomáticos, né, verificamos alterações lipídicas importantes relacionadas, então, à evolução
da doença. Então, vimos uma diminuição nas cardiolipinas, o que nos indica uma disfunção mitocondrial. Vimos também um aumento de ceramidas, né, que são marcadores de estresse oxidativo, né? Normalmente eles aumentam em condições de estresse oxidativo, indicando que há um componente, né, o estresse oxidativo está envolvido nessa doença. E também vimos um aumento bastante gritante, né, bastante importante de ésteres de colesterol, o que nos sugere que o que indica, né, na verdade, um aumento muito possivelmente de lipidróplites na medula durante a fase, principalmente sintomática da doença. Com todos esses dados, né, montamos um modelo hipotético do que estaria acontecendo na medula, né, desses animais acometidos com a esclerose lateral amiotrófica. O que em conjunto os nossos dados indicam é que ocorre, durante a progressão da doença, ocorrem disfunções metabólicas, principalmente relacionados à indução, né, de produção de espécies reativas de oxigênio, um estresse oxidativo, associado a isso uma disfunção mitocondrial, né, que foi evidenciada pelos nossos dados através da diminuição da cardiolipina, e todo o conjunto, né, de estresse oxidativo e disfunção mitocondrial, alterando o metabolismo lipídico, né, de modo que os metabólitos energéticos, né, o lactato principalmente, que os neurônios usam, são desviados para a síntese de lipídios, principalmente a síntese de colesterol, e esse colesterol ele é esterificado em ácidos graxos poliinsaturados, né? E esses ésteres de colesterol, muito provavelmente, são estocados e acumulados em astrócitos. Okay? Então, os detalhes desse mecanismo, nosso grupo ainda estamos fazendo investigações mais detalhadas, né, em relação a como esse processo ocorre, através de experimentos envolvendo cocultura de neurônios em astrócitos. Espero que em breve a gente tenha dados mais mecanísticos sobre todo esse processo, né, de como acontece o acúmulo desses ésteres de colesterol durante a evolução da doença. E com isso eu finalizo a minha apresentação. Então, agradecendo aí o financiamento das agências financiadoras, principalmente a FAPESP, né, o CNPq e a CAPES, e todo o apoio do grupo CEPID Redoxoma. E gostaria de finalizar, então, agradecendo principalmente a todos os membros do laboratório que fizeram um trabalho realmente em equipe, né, para desenvolver, então, a ferramenta de análise lipidômica, principalmente o Marcos, né, Yoshinaga, que liderou, né, todo esse processo em nosso laboratório, coordenando, né, juntamente com a Adriana e a Isabela, a implantação da plataforma de análise lipidômica. E agradecer também aos colaboradores que diretamente envolvidos no projeto ELA, né, a professora O'Hara Augusto e a professora Marisa Medeiros, né, do CEPID Redoxoma, que possibilitaram ao nosso grupo, disponibilizando os ratos ALS em nosso estudo. O Isaías, pelo todo o trabalho estatístico, e o pessoal do Biotério pelo apoio técnico também. Eu tenho o prazer agora de convidar o professor Daniel Capistrano Ferreira, do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele estuda também doenças degenerativas, pelo que eu entendi, particularmente doenças cardiovasculares, né, envolvidas principalmente na hipertensão. Então, é um jovem pesquisador e a gente tem muito prazer de tê-lo aqui nessa sessão. Por favor, Leonardo. Obrigado, professor. Eu queria iniciar agradecendo a FESB pelo convite. É um grande prazer participar de um painel tão rico
né, como esse. E já de antemão, parabenizar pelo evento, né, a comissão organizadora pelo belíssimo evento que tem feito. Bom, aqui eu vou mostrar um pouco dos resultados preliminares que a gente tem sobre análise transcriptômica na síndrome de Berardinelli, né, que é um tipo de lipodistrofia, e com ênfase no aspecto neurológico, né, desse perfil transcricional. Ao longo da literatura, a síndrome de Berardinelli, ela recebe outras terminologias que é importante a gente destacar aqui, para quem não conhece a doença. Então, lipodistrofia congênita de Berardinelli-Shape é um outro termo, e aí essa sigla BSCL é muito utilizada. E lipodistrofia congênita generalizada, né? E aqui eu vou usar a sigla em português LCG. Tá? Então, os primeiros casos dessa lipodistrofia, que é a lipodistrofia, o tipo de lipodistrofia mais severa que existe, né, dentre os demais, os primeiros casos foram descritos no Brasil, por Valdemar Berardinelli, e na Noruega, pelo Martin Shape, okay? Ainda na década de 50. Então, trata-se de uma doença extremamente rara, okay? Então, pouco mais de 500 casos têm sido relatados em todo o mundo. É uma doença genética rara, né? Uma doença monogênica, com um padrão de herança autossômico recessivo. E, de acordo com o gene que está mutado nessa doença, a gente tem os tipos de lipodistrofia congênita generalizada. Então, a mutação no gene AGPAT2, que é um gene que codifica um aciltransferase, que é uma enzima importante que está na via biosintética de triacilglicerol, leva ao tipo 1 da lipodistrofia. Né? Esse gene está localizado no cromossomo 9. Mutação no gene BSCL2, que é um gene que codifica uma proteína chamada seipina, leva à lipodistrofia tipo 2. E mutações nos genes CAV1 e CAVIN1 leva à lipodistrofia do tipo 3 e 4, que são bem menos frequentes, né, comparado às outras duas. Né? Então, de forma geral, trata-se de uma síndrome extremamente rara, né, as lipodistrofias congênitas generalizadas, e dentre elas, os tipos 1 e 2 são os mais comuns, e é o que serão alvos aqui da nossa discussão. Bom, aqui no estado, no estado do Rio Grande do Norte, a gente tem uma das maiores casuísticas da lipodistrofia congênita generalizada, tá? No mundo todo. Então, nos últimos 20 anos, mais de 50 casos têm sido identificados aqui no estado, principalmente vindos dessas duas regiões, tá? Então, a maioria dos casos são do tipo 2, tá? E eles vêm dessa região aqui do estado, conhecida como a região do Seridó, e alguns poucos indivíduos foram identificados na região metropolitana, né, de Natal, que tem a lipodistrofia tipo 1. A lipodistrofia tipo 1 é a que tem a alteração no gene AGPAT2. A gente conseguiu fazer a identificação das mutações causais, tá, desses genes. Então, no caso da lipodistrofia tipo 1, é uma substituição aqui no exon 5 que leva a introdução de um stop codon, de um códon de parada, e isso leva a uma alteração da enzima. E na lipodistrofia tipo 2, a gente tem uma inserção, okay, que leva a uma mudança no quadro de leitura. Okay? Então, uma variante do tipo frame shifting, que leva à alteração do gene BSL2. Bom, então, para entender o mecanismo de doença, a gente precisa ir para o interior do adipócito, né, que é a célula
que tem como função principal armazenar a gordura no nosso organismo. Então, aqui no adipócito, a gente consegue identificar uma gotícula de lipídio, né, o lipid droplet, e dentro dessa gotícula a gente tem a via biosintética do triacilglicerol, ok? A partir do glicerol 3-fosfato. Então, uma das enzimas que está envolvida com a síndrome de Berardinelli, ela atua justamente na conversão do ácido lisofosfatídico no ácido fosfatídico, né? Então, aqui é a AGPAT adicionando um ácido graxo, né, ao ácido lisofosfatídico. E a outra proteína que é importante na doença é a ceipina, que aqui está representada por esse pequeno quadrado na cor rosa. Tá? Então, a ceipina é uma proteína que está situada na membrana do retículo endoplasmático. Tá? A função da ceipina ela ainda não é completamente conhecida, mas a gente sabe que ela tem um papel fundamental na formação do lipid droplet. Ok? Então, quando essas duas proteínas estão alteradas, a gente tem como efeito final, como resultado final, tá? A incapacidade de formar esses lipid droplets de forma eficiente e, consequentemente, o indivíduo que tem a lipodistrofia congênita generalizada, ele não consegue armazenar o triacilglicerol no tecido adiposo. Então, a partir desse evento, né, desse fato, a gente tem todo o aspecto da sintomatologia associada à síndrome, tá? Que é o que a gente vai mostrar aqui. Bom, então, a síndrome apresenta um conjunto de fenótipos, de características bem marcantes, ok? E, em grande parte, esses fenótipos aqui, esse fenótipo, ele surge em decorrência da ausência do tecido adiposo. Então, o indivíduo com a síndrome, ele tem um defeito, né, um problema no desenvolvimento do tecido adiposo. E aí, na ausência de tecido adiposo, esse indivíduo ele não consegue produzir adipocinas, né, em quantidades suficientes. Então, ele tem baixíssimos níveis de leptina e adiponectina. Como consequência disso, o indivíduo acaba desenvolvendo resistência à ação da insulina, ok? O que invariavelmente leva ao diabetes. Tá? Então, os indivíduos com essa lipodistrofia, eles têm diabetes. Então, ele faz a hiperinsulinemia, tá? O que explica, por exemplo, o achado de acantoses nigricans, ok? Então, ainda em decorrência dessa hipoleptinemia, os indivíduos, eles apresentam hiperfagia, então o mecanismo da saciedade ele está desregulado, então os indivíduos eles têm um apetite bastante voraz e isso cria um ciclo vicioso, porque através da dieta ele passa a ingerir mais triacilglicerol, né, mais lipídio na forma de triacilglicerol. No entanto, ele não tem como armazenar esse triacilglicerol, né, em virtude do que a gente mostrou no mecanismo no slide anterior. Então, o que acontece é que você tem deposição ectópica de triacilglicerol ao longo do corpo. Então, por exemplo, isso explica a hipertrigliceridemia desses indivíduos, concentração muito elevada de triglicerídeos no sangue, o que muitas vezes leva a pancreatite nesses indivíduos. Isso explica a hepatomegalia, né? Muitas vezes chegando até o quadro de cirrose, porque a gordura se deposita em grande quantidade no fígado, ok? E, além desse complexo desarranjo metabólico, os indivíduos também apresentam algumas outras características, algumas disfunções mais relacionadas com o aspecto estrutural. Então, ele tem essa face acromegaloide, o prognatismo, e uma das características mais marcantes da síndrome, que é a hipertrofia muscular. Tá? Essa é uma hipertrofia real, ok? E que ainda fica mais evidenciada
em virtude da ausência do tecido adiposo no indivíduo. Então, essas são características gerais das lipodistrofias congênita generalizada. E a lipodistrofia tipo 2, ela, particularmente, ela tem alguns sintomas marcantes, né, que são característicos dela, que é o retardo mental, ok? E a cardiomiopatia. Então, esses são achados comuns nos indivíduos que têm a mutação no gene BSCL2. E aí, esse gene BSL2, ele tem um histórico já de efeitos deletérios, né, quando ele tá defeituoso, no sistema nervoso. Então, além da lipodistrofia tipo 2, né, que tem esse retardo mental, que pode ser moderado ou leve, existe uma outra doença neurodegenerativa bastante severa, que foi descrita relativamente há pouco tempo, que é a encefalopatia de Célia, também conhecida como encefalopatia progressiva, com ou sem lipodistrofia. Aí usa-se essa sigla PELD. Então, essa é uma doença com um prognóstico complexo, que geralmente ela é fatal antes dos 10 anos de vida para o indivíduo. E que ela surge em decorrência de uma mutação, tá, de perda de função no gene BSL2. Mais precisamente, uma alteração no mecanismo de splicing que faz com que o exon 7 do gene seja removido de forma inadequada. E além dessa encefalopatia, a gente tem também um outro conjunto de doenças que afeta mais os neurônios, né, motor, que são as cepinopatias. E aqui as cepinopatias, elas geralmente surgem a partir de mutações de ganho de função do BSCL2, tá? E que muitas vezes leva à formação de agregados dessa cepina. Então, é o que acontece, por exemplo, na síndrome de Silver e em outras neuropatias aí associadas com a questão do neurônio motor. Bom, então acho que já deve ter ficado claro que a lipodistrofia congênita de Berardinelli, SAPE, ela tem interface com várias doenças. Então, é uma doença, é uma síndrome bastante interessante, que tem uma interface muito clara com as doenças metabólicas, né, dado o desarranjo metabólico causado pela ausência das adipocinas. A gente tem explorado muito dessas interfaces. Então, por exemplo, alguns desses pacientes, eles que a gente tem seguido, eles têm sido tratados com leptina exógena, né, com a metraleptina, e grande parte do desarranjo metabólico eles conseguem reverter ou controlar minimamente. Então, a gente tem seguido isso. Outra coisa interessante que a gente tem visto é a interface com doenças infecciosas. Então, como você tem uma alteração no metabolismo lipídico, uma das hipóteses é que isso leva a uma alteração na composição lipídica da membrana, o que pode favorecer a entrada de micro-organismos, tá, nessas células. Então, a gente tem utilizado um modelo de infecção com leishmania. Então, a gente tem isolado, por exemplo, células do sangue periférico desses indivíduos, macrófagos, né, isola o monócito, diferencia macrófago, infecta ele com leishmania, e a gente tem visto que uma diferença importante na taxa de infecção. Então a gente tem explorado várias dessas interfaces, mas como o propósito da mesa é discutir né, doenças neurodegenerativas, a gente vai focar agora nos resultados relacionados a essa interface da síndrome de Berardinelli com a doença neurodegenerativa. Bom, então o que a gente fez foi, basicamente, analisar o transcriptoma de indivíduos com esses dois tipos de lipodistrofias, né, o tipo 1 e o tipo 2. Então, fizemos análise global da expressão gênica. Então, para isso, analisamos 14 pacientes,
tá? Sendo a maior parte da lipodistrofia tipo 2, que é causada pelo BSCL2, né? E apenas 3 indivíduos do tipo 1, e utilizamos como controles familiares dos pacientes tipo 2, né? Ou seja, aqui, na verdade, a gente vai ver que são indivíduos heterozigotos para mutação, e também tivemos um grupo controle formado por indivíduos não aparentados. Tá? Então, o tipo de amostra que a gente utilizou foi as PBMCs, ok? Então, trabalhamos com sangue periférico, e aí utilizamos uma plataforma de microarray para avaliar o perfil de expressão. Então, para fins de melhor entendimento dos resultados, é importante a gente ter esse esquema aqui de siglas e de cores, que eu vou manter de forma consistente ao longo da apresentação. Então, esse grupo de indivíduo que tem a lipodistrofia tipo 1, tá? Ele vai receber essa denominação de AGPAT2-MUT, ou seja, eles são homozigotos para mutação, ok? O lipodistrofia tipo 2 vão receber essa denominação de BSCL2-MUT, também são homozigotos para mutação no BSCL2. Aqui o grupo de controle são indivíduos que não são afetados pela síndrome, tá? Então, nesse grupo aqui, BSCL2-ET, eles são heterozigotos, ok? Ou seja, eles são portadores de um alelo mutado, né? São os familiares desse grupo aqui. E tivemos um grupo também de indivíduos com genótipos selvagens para os 2 genes, tá? Indivíduos não aparentados, que é o que eu chamei aqui do wild type, ok? Então, a primeira coisa que a gente fez foi tentar agrupar esses indivíduos com base no perfil transcricional. Então, para isso, utilizamos essa técnica de análise multidimensional, ok? E a gente percebe que foi possível agrupar com relativa facilidade, tá? Então, aqui em verde, todos os indivíduos que são da lipodistrofia tipo 2, em azul são os indivíduos sem a doença, mas portadores do alelo mutado, tá? E mais aqui no meio, o grupo de lipodistrofia tipo 1, que está em vermelho, tá? Ele não conseguiu se isolar muito bem, ficou mais ou menos junto dos indivíduos com genótipo selvagem. Então, para análise de expressão gênica diferencial, a gente fez também de forma consistente as comparações, sempre tendo como grupo de referência o grupo selvagem, tá? Esse wild type. Então, comparamos o grupo do BSL2 mutado com o selvagem, o heterozigoto com o selvagem, e o lipodistrofia tipo 1, que é pelo AGPAT, com o selvagem. Então, para a primeira análise, comparando a AGPAT2 com o grupo mutado, a gente não observou nenhuma diferença na expressão. Esse foi um dado, de certa forma, surpreendente para a gente, uma vez que os indivíduos desse grupo eles são afetados por uma doença importante, né, que é a lipodistrofia, então a gente esperava ver alguma diferença, mas não identificamos. Então, em parte, a gente consegue, a gente tem algumas hipóteses para explicar isso. A primeira delas é que o gene AGPAT2 ele é expresso principalmente no tecido adiposo. Então, pegando aqui os dados do GTEx, a gente consegue visualizar isso, tá? Então, aqui nas linhas eu selecionei alguns genes da família AGPAT, tá? O AGPAT2 é logo esse primeiro, então vocês percebam que no tecido adiposo, né, esse azul é muito intenso, indicando uma abundância, né, uma grande quantidade desse gene, né? Então, ele é muito expresso no tecido adiposo. Enquanto que no sangue, né, que é essa coluna aqui, o sangue ele tem a expressão, ele expressa bem menos a AGPAT2 e expressa outras AGPATs também, como a AGPAT1 e a AGPAT3. Então, uma das hipóteses é que o defeito no AGPAT2 ele talvez não seja tão importante assim nas células do sangue periférico, né? Uma vez que as AGPATs 1 e 3 eventualmente possam estar compensando essa ausência da AGPAT2. O outro dado que ficou muito evidente aqui com essa análise aqui, utilizando os dados do GTEx, é que o BSCL2, tá, é um gene que é amplamente expresso no sistema nervoso. Então, todas essas colunas aqui, indicadas em amarelo, são regiões, são tecidos do sistema nervoso
e você percebe que para o BSL2 o azul é bem intenso, então indicando que esse gene é amplamente expresso no sistema nervoso, o que de saída já corrobora, né, já ajuda a explicar o porquê que o defeito nesse gene tem um impacto no sistema nervoso. Ok, então quando a gente faz a comparação dos genes diferencialmente expressos com o grupo de heterozigotos, lembrando que esse grupo de heterozigotos eles são formados por indivíduos não afetados pela síndrome, tá? Mas que portam o alelo mutante. Então a gente tem um número assim, a maior diferença no perfil de expressão, e grande parte desses genes estão associados com processos de inflamação. Tá? Então, a gente teve essa foi uma característica marcante que a gente vai mostrar melhor nos próximos slides, o perfil inflamatório desses indivíduos. Ok? E uma outra coisa que chamou a atenção foi o gene que está aqui, o gene foi ranqueado, né, pela significância, e o gene que está no topo da lista é o gene que codifica o receptor do LDL oxidado. Ou seja, é um gene importantíssimo para a doença cardiovascular. Então, isso acendeu um alerta para a gente, tá? Sobre a possibilidade desses indivíduos, embora não sejam afetados pela síndrome, deles estarem numa situação de risco aumentado para a doença cardiovascular. Então, isso é um dos caminhos que a gente está seguindo também para investigar isso. E aí, no grupo de indivíduos afetados, né, com a lipodistrofia tipo 2, a gente teve um número menor de genes diferencialmente expressos, tá? Mas também tivemos um perfil de expressão marcante, ok? No topo da lista a gente tem esse gene NOAC2, tá? Que codifica uma enzima que é um regulador importante de alguns processos metabólicos relacionados ao metabolismo da glicose, mas que também é um gene muito importante que controla o aspecto estrutural da célula, principalmente relacionado a citoesqueleto e a actina. E aí depois saímos de uma análise em nível gênico individual para uma análise em nível de vias, tá? Então, seguindo o mesmo esquema de comparação que a gente explicou anteriormente. Então, selecionamos aqui algumas vias relacionadas ao metabolismo energético, tá? Então, pegamos os principais genes da via glicolítica, do ciclo do ácido cítrico e da fosforilação oxidativa, agrupamos isso numa via que a gente chamou de metabolismo energético, perdão, e também selecionamos as principais vias relacionadas à inflamação. E aí fizemos análise hierárquica, né, de agrupamento hierárquico não supervisionado, e a gente conseguiu um agrupamento quase perfeito. Então, de forma muito clara, a gente percebe aqui que os indivíduos heterozigotos para o BSL2, eles têm um aumento na expressão dos genes relacionados à inflamação, tá? Ao passo que os indivíduos afetados pela síndrome do tipo 2, né, eles têm um aumento importante na expressão dos genes relacionados ao metabolismo energético, tá? Que pode ser sugestivo de um aumento no fluxo oxidativo, né? Um aumento nas vias oxidativas. Uma outra assinatura de expressão interessante que a gente obteve foi incluindo, né, agrupando genes envolvidos com as vias, né, com a doença de Alzheimer, genes inflamatórios, né, as vias inflamatórias, e os genes do diabetes tipo 2. Então, na hora que a gente tentou agrupar utilizando esses genes como inputs, tá, a gente obteve também um agrupamento quase perfeito, e aí uma característica bem marcante da síndrome. Tá? Então, primeiro, os indivíduos heterozigotos, aqui em azul, eles apresentam, tá, uma superexpressão, né, das vias inflamatórias, e os indivíduos afetados pela síndrome, né, pela lipodistrofia tipo 2, aqui essa barra em verde, eles têm um aumento na expressão dos genes associados com doença de Alzheimer. Okay? Então, lembrando que o tipo 2 da lipodistrofia é justamente o que os indivíduos apresentam
o déficit cognitivo. Então, isso imediatamente fez a gente pensar na possibilidade de sobreposição de mecanismo entre a doença de Alzheimer e o que acontece na lipodistrofia tipo 2. Então, ao fazer uma análise mais detalhada dessas vias, então aqui a gente ranqueou as vias do KEGG, que deram mais associadas, e aí, mais uma vez, uma forte a relação com doenças neurodegenerativas. Então, a gente tem como a via mais alterada, a via do proteossoma, tá? E aí vocês percebem, eu destaquei em negrito, as vias das principais doenças neurodegenerativas, né? Que estão aí mais ou menos no topo dessa lista. Então, doença de Alzheimer, Huntington, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica. Então, claramente, esse é um dado que sugere fortemente a sobreposição de mecanismos, né, entre doença neurodegenerativa e o que acontece na lipodistrofia tipo 2. Uma outra análise que a gente fez foi uma análise de enriquecimento funcional, onde a gente tenta ver a inter-relação entre essas vias. Tá? Então, mas aí a gente usou como input as vias relacionadas, né, os termos relacionados a componente celular. Então, o objetivo aqui é ver mais o aspecto do desarranjo estrutural que pode estar acontecendo nessa doença. Então, para a lipodistrofia tipo 2, a gente percebeu claramente, né, toda essa região aqui de cima são termos, né, do Gene Ontology relacionados à mitocôndria. Então, assim, claramente nessa doença há um comprometimento, há uma alteração de todo o aspecto estrutural da mitocôndria. Então, a mitocôndria deve ser uma parte importante nessa doença. Outra coisa que chamou a atenção foi a participação de componentes do citoesqueleto. Então, também deve ser outra coisa que deve estar alterada na síndrome. Proteossoma, mais uma vez, corroborando os dados do KEGG que a gente mostrou no slide anterior. Tá? E também a alteração dos processos transcricionais. Tá? É outra coisa que chamou a atenção, tá? E que eu resolvi destacar, porque quando a gente olha o tipo de perfil de expressão presente nas principais doenças neurodegenerativas, e para isso essa revisão aqui ela foi bastante útil, embora não seja uma revisão muito atual, né, de 2012, mas ela utiliza dados de ferramentas como a que a gente utilizou, que é o microarray, e também ela utilizou dados oriundos de sangue periférico também. Então, assim, tem muita semelhança e por isso que a comparação foi tão válida. E o que ele destaca aqui, muitas coisas que a gente viu estarem alteradas nos nossos pacientes com lipodistrofia tipo 2. Então, no caso da esclerose lateral amiotrófica, as vias, né, comprometimento das vias de citoesqueleto, inflamação, né, turnover de proteína e processamento de RNA. No Parkinson, proteossoma, também processamento de RNA, mitocôndria, tá, e inflamação. E na doença de Alzheimer, neuroinflamação e, mais uma vez, mitocôndria. Então, assim, a gente, mais uma vez, enxergou muita semelhança do ponto de vista de vias e de mecanismo. Tá? E aí, um outro gene que chamou nossa atenção foi esse gene, ACTG1, que é o gene que codifica a actina gama, tá? Que é uma proteína que é muito importante para a estrutura da célula, tá? Um componente importante do citoesqueleto e que está relacionado principalmente com a questão da motilidade celular. Okay? E o gene ACTG1 é um gene que, quando alterado, ele causa essa síndrome, a síndrome de Barrett-Winter, que é uma síndrome caracterizada por alteração no desenvolvimento, tanto da face como no desenvolvimento do cérebro, e que tem como característica também a alteração cognitiva, né, incapacidade intelectual, o que, de certa forma, tem uma certa sobreposição de fenótipo com o que a gente vê na lipodistrofia tipo 2. E aí a gente vê o nível de expressão nas nossas amostras. Então, você vê que aqui é o grupo do lipodistrofia tipo 1, os 3 indivíduos, você vê um nível de expressão praticamente igual com o grupo controle, né, o wild type. O heterozigoto
tá? Ele também tem níveis até o que parece ser diminuídos dessa proteína, e o único grupo que tem níveis elevados da expressão desse gene, perdão, é justamente o grupo da lipodistrofia tipo 2. Então, como considerações finais, eu coloquei aqui até na forma de perguntas, né, uma forma um pouco mais provocativa, que são basicamente perguntas que devem mover né, indicar a direção dos nossos próximos passos. Então, a primeira coisa é, será que o perfil de expressão, né, do sangue periférico ele está refletindo o tipo de alteração molecular que acontece no sistema nervoso? Tá? Então, o nosso dado ele sugere que de certa forma, sim, o sangue está espelhando um pouco o que deve estar acontecendo no sistema nervoso. Outro ponto importante é a questão do mecanismo de alteração neurológica na lipodistrofia tipo 2. Então, não se sabe ainda ao certo o mecanismo por trás desse retardo mental que é encontrado na lipodistrofia tipo 2. E aí a gente tem assim, dois pontos importantes com relação a isso. Uma coisa importante a se pensar é a gente não pode esquecer que os indivíduos que têm portadores dessa síndrome, eles têm um problema de desenvolvimento. Então, assim, desde o início, há um déficit de tecido adiposo. Então, o organismo, né, de forma sistêmica, ele é exposto a esse desarranjo metabólico desde cedo. Então, isso pode ter um impacto no aspecto neurológico. É tanto que para a doença de Célia, dados recentes mostram que ao tratar os indivíduos com a leptina, você tem um pouco do diminuição na velocidade, né, do avanço da doença. Então, o outro aspecto é que pode ser um efeito direto da ceipina, ok? Provavelmente ou possivelmente via formação de agregados, né, ativação de vias de estresse de retículo endoplasmático, né, e um pouco mais de semelhança com o tipo de desarranjo que acontece nas doenças neurodegenerativas, né, envolvendo dobramento de proteínas e coisas do tipo. Então, essa é uma outra possibilidade também. Tá? Então, a gente achou que essa doença é uma oportunidade muito interessante de estudar, né, essa sobreposição de mecanismo com as doenças neurodegenerativas e que a gente tem aprendido bastante a partir da investigação dessa doença. Bom, então, para finalizar, eu queria agradecer a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de forma geral, então, mais precisamente, a pessoa do professor Josivan Gomes Lima, que é lá do hospital universitário e que é o responsável por fazer toda a avaliação clínica dos indivíduos com a síndrome, tá? Então, ele que coordena boa parte dessa pesquisa relacionada ao aspecto clínico. E também da professora Selma Jerônimo, a diretora do Instituto de Medicina Tropical, que também tem coordenado boa parte dos projetos relacionados a essa síndrome, e toda a equipe do Instituto, onde os experimentos têm sido feitos, tá? E também a Universidade de Iowa, por ter realizado, enfim, o DNA Core que realizou os microarrays.